Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, este é o quadro Conversando com Jesus no canal do Lar Ismael no YouTube. Conheça o Lar Ismael, inscreva-se em nosso canal, acione o sininho para receber a nossa programação. O Conversando com Jesus de hoje vem do livro Páginas de Espiritismo Cristão, de Rodolfo Caligares, e tem por título Na Hora do Testemunho. Então lhes disse Jesus: a todos vós sereis esta noite motivo de escândalo, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho dispersarão. Mas depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galiléia. Respondeu Pedro: ainda que todos se escandalizem a teu respeito, eu nunca me escandalizarei. Jesus lhe replicou: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Tornou Pedro: Senhor, mesmo que seja necessário morrer contigo, não te negarei. O mesmo disseram todos os demais discípulos. Mateus capítulo 26, versículo 31 a 35. Senhor Jesus, essa questão da fidelidade é algo em que derrapamos e muitos não conseguem manter, mesmo tendo grande identidade com a tua mensagem de amor. Vimos isso no colégio apostólico e hoje vemos da mesma forma. Aqueles que abraçam uma religião, professam-na com ardor, mas diante da dor, de uma dificuldade, no momento em que tem que demonstrar o destemor, falha a coragem. A convicção não é tão forte quanto imaginam, por medo de perder algum privilégio, posição social ou até mesmo a vida. E o Senhor não titubeou em nenhum momento diante da doutrina que nos trazias. Permanecestes fiel a Deus em todos os momentos, sem receio de absolutamente nada. Tanto que entregastes a vida, nos mostrando como enfrentar o egoísmo e o orgulho, a ignorância dos supostos poderosos da terra, defendendo a verdade que trouxestes. Senhor, sei que estamos em um estado evolutivo, mas o que nos falta para sermos fiéis a Ti e a Deus? Filho, observando as respostas dadas pelos Espíritos em O Livro dos Espíritos, livro 3, à pergunta 785 e seguintes, veja, qual o maior obstáculo ao progresso? A resposta é o orgulho e o egoísmo. Veja também no livro Obras Póstumas, primeira parte, Influência Perniciosa das Ideias Materialistas. Lá você pode ler: é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. O egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. Entendo então, Senhor, que daí nasce a opressão. Qualquer ideia contrária que se coloque a um egoísta, ele vai se opor com toda a sua força. E se o outro tem a personalidade fraca, acaba desistindo da ideia que estava esposando. Me parece que foi isso que aconteceu com Pedro. Naquele momento, ele foi egoísta, pensou em si, em sua vida, com medo acabou negando que pertencia ao grupo de discípulos, mesmo tendo recebido todos os teus ensinamentos como verdades. Não conseguiu seguir os exemplos que nos destes inúmeras vezes. Falta-nos essa visão, esse entendimento, a convicção firme de abraçar com o coração e a razão que teus ensinamentos são o caminho que nos leva à felicidade verdadeira. Quando nos compenetrarmos que isso só vai acontecer na vivência diária do Evangelho, não nos faltará a coragem para enfrentar todas as situações sem fugir do testemunho. Vemos essa confirmação, Senhor, no que diz Rodolfo Caligares no seu livro
páginas de espiritismo cristão. Se os apóstolos, que eram sem dúvida os melhores homens da época, demonstraram tal fraqueza, que se há de esperar de nós outros, muitíssimos mais atrasados? A lição a tirar daí é que devemos ter o cuidado de não superestimar nossas convicções, nem confiar demasiado em nossas próprias forças. Percebo, Senhor, que preciso trabalhar para me conhecer e responder as seguintes perguntas. Será que minha convicção é forte o suficiente para contrapor um ataque contra a doutrina que esposo? Terei coragem suficiente para enfrentar uma situação que me coloque em posição inferior? Saberei responder às indagações de sarcasmo e ódio que me farão os antagonistas que não aceitam as minhas posições evangélicas? Tenho plena certeza daquilo que falo? Vivo isso? Perderia minha posição e posses por amor a Deus? Daria minha vida defendendo as verdades que me trouxestes? Verdade, Senhor, que hoje é muito difícil, mas ainda acontece de ataques que chegam ao extremo de tirar a vida a um crente, devoto e trabalhador da tua seara. Mas se não chegamos a esses extremos, temos que responder ainda hoje a muitas indagações feitas com o intuito de humilhar àqueles que defendem a posição do verdadeiro amor. Senhor, só a aplicação do Evangelho vai nos dar a convicção. Vimos isso acontecer com o grupo de discípulos, que só depois que voltastes em espírito, demonstrando que a morte não existe, e permanecestes com eles por 40 dias, a partir daí, eles compreenderam a vida futura, a tua mensagem de amor, e destemidamente inauguraram na terra o cristianismo, falando, operando maravilhas, trabalhando incansavelmente, dedicaram-se inteiramente à obra do Evangelho Redentor, aplicando o amar ao próximo como a si mesmo. Senhor, como extinguir o egoísmo e o orgulho e nos tornarmos teus apóstolos? Querido filho, ainda em Obras Póstumas, Allan Kardec mostra que, para que os homens vivam na terra como irmãos, não basta se lhes dê lições de moral. Importa destruir as causas de antagonismo, atacar a raiz do mal, o orgulho e o egoísmo. Identifique-se o homem com a vida futura e completamente mudará a sua maneira de ver. Como a do indivíduo, que apenas por poucas horas haja de permanecer numa habitação má e que sabe que, ao sair, terá outra magnífica para o resto dos seus dias. A importância da vida presente, tão triste, tão curta, tão efêmera, se apaga para ele ante o esplendor do futuro infinito que se lhe desdobra às vistas. A consequência natural e lógica dessa certeza é sacrificar o homem um presente fugidio a um porvir duradouro, ao passo que antes ele tudo sacrificava ao presente. Tomando por objetivo a vida futura, pouco lhe importa estar um pouco mais ou um pouco menos nesta outra. Os interesses mundanos passam a ser o acessório, em vez de ser o principal. Ele trabalha no presente com o fito de assegurar a sua posição no futuro, tanto mais quando sabe em que condições poderá ser feliz. Compreendo, Senhor, que buscando a verdade que Deus enviou ao mundo, analisando-a, testando-a, consegue o homem compenetrar-se do seu sentido real e todo receio desaparece, pois compreende que essa vida não é única, é passageira, que o que deve buscar não é o material, mas utilizar-se do material para compreender o seu ser transcendente e imortal, educando-se para a vida eterna. Senhor, como devemos proceder para não falharmos na hora do testemunho? Eu vos deixei vários exemplos. Um deles foi esses que Mateus registra no capítulo 26, versículo de 38 a 39. Eu disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Fui um pouco mais adiante, prostrei-me com o rosto em terra e orei.
Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Veja que Rodolfo Caligari nos diz nesta mensagem. Assim, ensoando a hora do testemunho, recorramos à prece, como Jesus o fazia a miúde, suplicando a Deus que nos ampare, fortaleça e ilumine. Assim, meu filho, procedendo, será menor o risco de falirmos nos instantes decisivos de nossa jornada. Hoje, com o espírito de humanidade, provamos que o mundo progride lenta, mas ininterruptamente, e que dias cada vez melhores hão de vir para todos os povos. Também lhes ensinei o que Mateus diz no capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eles provaram isso quando eu fui preso. É como nos mostra, então, Senhor, como nos diz o artigo de Denise Pereira Rebelo, da comunidade espírita Casa do Caminho, que foi publicado pela Tribuna de Minas em 10 de abril de 2010, nos dando uma explicação muito interessante sobre o orar e vigiar. A terra é a escola abençoada onde o Mestre é Jesus. Bendita oportunidade para superarmos o homem velho, buscando o homem novo. O vigiar e orar é orientação sempre atual e oportuna, convidando-nos à observação de nós mesmos e de nossas predisposições íntimas, a fim de nos melhorarmos, valendo-nos do recurso da prece para buscarmos uma sintonia mais próxima com Deus e a força necessária para vencer as tentações. Significa que para vencermos o orgulho e o egoísmo, necessitamos então transformar o homem velho com conceitos antigos no homem novo, que interpreta de forma correta a doutrina que tu nos deixastes. Buscando a verdade que Deus enviou ao mundo através do Senhor, analisando-a, testando-a, consegue o homem compenetrar-se do seu sentido real e todo o receio desaparece, pois compreende que essa vida não é única, é passageira, que o que devemos buscar não é o material, mas utilizar-se do material para compreender o seu ser transcendente e imortal, educando-se para a vida eterna através do amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. Veja, meu filho, a morte não é o fim, é a interrupção de um momento para logo depois vir outro. Se isso soubesse, se tivessem prestado atenção às minhas colocações, jamais me negariam, me abandonariam e me crucificariam. Assim, meus queridos irmãos, seguros na hora do testemunho, seremos fiéis a Deus como nos ensinou Jesus.